A paz do Senhor a todas as ovelhinhas, a todos os vasos. Mais uma vez aqui estamos para levar a você a palavra de Deus, para levar a você a vontade do Senhor Jesus Cristo, né? A palavra precisa ser suprema sobre a nossa vida. Lembrando a você, estamos separados do corpo, mas unidos em espírito, né? Não podemos nos ajuntar, mas podemos sem dúvida orarmos uns pelos outros, clamarmos a Deus uns pelos outros. Quero aproveitar e pedir a você para orar pelo irmão Zélio, que precisa das nossas orações, a sua esposa também precisa das nossas orações, o irmão Orides precisa das nossas orações, e outros mais, né? Você conhece, você sabe. Vamos orar uns pelos outros, porque assim a obra de Deus permanece no nosso coração, na nossa vida, né? Glórias a Deus. Nós vamos nesse instante fazermos uma oração e logo em seguida já estaremos então ministrando a palavra de Deus para você. Estamos aqui, pastor Davi está conosco, pastor Gildemar ainda não pôde chegar, provavelmente por questão de trabalho, né? Precisa estar correndo na situação, e vamos orar para que Deus abençoe a nossa nação. Ore pelo presidente da república, ore pela obra, permaneça sendo esta ovelhinha fiel a Deus, obediente a Deus, que você sempre foi, porque Deus tem projeto com a nossa vida, né? Daqui um pouco esse problema passa, essa luta passa e tudo volta ao normal, e o nosso nome permanece escrito no livro da vida. Pastor Davi, então, fazendo esta oração, em seguida estaremos ministrando a palavra do Senhor. Paz do Senhor a todo o povo de Deus. Somos gratos a Deus por estarmos aqui reunidos nesta noite, poder orar por vocês. A paz do Senhor a todos. Vamos ministrar a bênção de Deus, ouvir a palavra de Deus, sabendo que Deus tem algo especial para nós. Amém? Querido Deus, maravilhoso Pai, uma vez mais te louvamos por estarmos na Tua presença, na Tua casa, nesse lugar de oração, lugar onde nos reunimos para clamar, lugar onde nós nos reunimos para buscar a Tua presença. Ali, Senhor, do outro lado existem pessoas que nos ouvem e que neste momento, Senhor, estão passando por momentos difíceis, e neste momento, Senhor, nós intercedemos pela Tua igreja, pelo Teu povo, pela Tua noiva, Senhor, pedindo a Ti que o Senhor venha abençoar as famílias, que o Senhor venha abençoar os lares, que venha, Senhor, repreender todas as doenças, todas as enfermidades, todas as pessoas que foram citadas aqui nesse momento, sejam curadas, Senhor, na autoridade e no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, aqui está o Teu Filho que vai ministrar a Tua palavra. Venha usá-lo de uma maneira especial, maravilhosa, falando aos corações, falando conosco de uma maneira toda poderosa. Pai, eu te peço, continua conosco e abençoa a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Obrigado, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Se você puder, se você estiver na sua casa, se você tiver em suas mãos, por favor, abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, verso de número 2 a seguir, até o verso de número 9, né? Glórias a Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 2 a seguir. Quando nesse texto, enquanto você procura aí, quando nesse texto o profeta Elias, ele acaba passando uma situação não muito diferente da nossa situação. Ele também teve que se isolar, ele também teve que ficar sozinho, né? O problema dele não era um vírus, o problema dele não era uma enfermidade que estava circulando, né? O problema naquele período, nesse texto, era uma seca, uma grande seca que o próprio profeta Elias havia profetizado enquanto Acabe reinava sobre Israel. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso de número 2 a seguir, que diz assim a palavra de Deus:
Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia ele do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenarei ali uma mulher viúva que te sustente. Glórias a Deus. Como já frisamos, dentro da introdução desta mensagem, Elias estava passando, o profeta Elias passou por uma situação não muito diferente da nossa, apesar de que o problema não era um vírus circulante, mas ele precisou se isolar, obedecendo a palavra de Deus, o tema desta mensagem é confiando em Deus. Poderíamos também dar o seguinte tema: Elias e a sua fé. Todos os dois temas tratam de um relacionamento com Deus. É extremamente importante eu e você cultivarmos o nosso relacionamento com Deus, a nossa amizade com Deus, Glórias a Deus. O profeta Elias era um dos grandes profetas do Velho Testamento. Seu nome é citado no Velho Testamento 69 vezes, e no Novo Testamento o seu nome é citado 30 vezes. Nesse texto encontramos o profeta obedecendo a Deus através da fé. Através da fé, Elias estava obedecendo a Deus. A fé é um veículo de relacionamento com Deus, e a única forma de pôr a nossa fé em ação é obedecendo a sua palavra. Glórias a Deus. Como Deus é maravilhoso, A palavra de Deus é a única forma de nós obedecer, de nós exercitarmos a nossa fé, de nós fazermos com que esta arma tão poderosa chamada a nossa fé seja eficaz, seja viva, obedecendo a palavra de Deus. Que coisa extraordinária! E é exatamente isso que nós vemos nesse texto. Encontramos o profeta Elias entrando numa situação difícil, numa situação caótica. É claro que a seca que ele mesmo profetizou por ordem de Deus, esta seca, já passado alguns anos, esta seca trouxe dificuldade para toda aquela região. Essa seca trouxe enormes problemas para toda aquela região, inclusive para ele, que estava também inserido naquele contexto social, naquele problema social. E Deus então ordena a ele que se retire da onde ele estava e vá para o ribeiro de Querite. E Deus diz no texto que já havia ordenado a corvos que viesse levar a ele 2 vezes por dia. Deus trata bem os seus vasos, Deus trata bem os seus servos, as suas ovelhas. Nessa situação, quanta gente estava passando fome? Nessa situação, quanta gente não tinha 2 refeições num dia? Mas Elias, por obedecer à palavra de Deus, estava tendo 2 refeições no dia, e os corvos traziam, a Bíblia usa a palavra corvo no plural, já ordenei os corvos, eram mais de um, e iriam trazer, no texto em que lemos, carne e pão para Elias.
Não queira questionar, não queira tentar descobrir, né? O importante é que os corvos obedeceram, porque a palavra de Deus é viva, é verdadeira, né? A Bíblia Sagrada fala de alguns exércitos, os anjos, que são um exército criado por Deus, a natureza, que também é o exército criado por Deus, e aqui está este exército, Deus usando os corvos para sustentar um vaso seu, né? E Elias poderia questionar, Elias poderia dizer: mas espera aí, não tem mais anjo no céu para me servir? Tem que ser os corvos? Mas Elias não fez isso. O texto não diz que Elias questionou. A obediência é importante. É através da obediência da sua palavra que nós vamos cultivar um relacionamento sadio com Deus. É importante lermos as Escrituras para conhecermos a vontade de Deus. É na palavra de Deus que está registrada a vontade suprema de Deus. Os projetos de Deus, sejam projetos coletivos, como toda a igreja ou como toda a nação, como também projetos individuais, aquele projeto que ele tem somente com a sua vida e com mais ninguém. Esses projetos estão registrados aqui nas Escrituras Sagradas. É a palavra de Deus que precisa conduzir, que precisa nortear os nossos passos. É a palavra de Deus que precisa abençoar a nossa vida. Ela é viva, ela é eficaz, ela cura, ela santifica. A palavra de Deus vem para edificar a nossa vida. E a Bíblia diz nesse texto que Deus enviou a sua palavra a esse profeta, e esse profeta, sem questionar, começou a obedecer. Nesse texto em que lemos, nós vimos uma ordem seguida de uma promessa. Nós lemos nesse texto quando Deus disse: sai daqui, O versículo 3: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao rio, de Querite, que está junto do Jordão. Deus deu uma ordem, Deus não ficou dando a Elias detalhes do porquê desta ordem. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele manda, e nós como servos precisamos obedecer. Isso é um sadio relacionamento com Deus. Nós precisamos ler as Escrituras Sagradas, conhecer as Escrituras o máximo que pudermos, e obedecermos, lutarmos para estarmos na vontade do Senhor. Porque imagine, meus amados, imagine que Elias não fosse para o ribeiro de Querite. Imagina que Elias pensasse em situações em que ele pudesse buscar soluções. Imagina que Elias pensasse: não, eu vou buscar ajuda com o rei fulano de tal, ou com o general fulano de tal, ou com um amigo meu que é dono de uma fazenda, ou com um amigo meu que é dono de uma empresa. Imagine que Elias tentasse buscar outras soluções, porque ir para o meio do mato, para ser sustentado por corvos, só por fé, gente. E é aqui que habita um relacionamento de fé. Por isso que eu disse que o tema dessa mensagem poderia ser Elias e a sua fé, Glórias a Deus. Confiando em Deus, depositando a sua vida em Deus. É importante eu e você entendermos que Deus é a nossa porção. A partir do instante em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, a partir do instante em que nós tivemos um encontro com Cristo e o nosso nome foi escrito no livro da vida, a partir dali começou um relacionamento com Deus. E esse relacionamento é através da fé. É pela fé que nós cultivamos um relacionamento com Deus. Mas desse relacionamento precisa haver obediência. Havendo obediência, há recompensa. Deus deu uma ordem para Elias, e esta ordem foi seguida de uma promessa. É como se Deus dissesse para Elias: eu te dei uma ordem, e se você obedecer, eu vou te sustentar. Os meios sou eu que escolho. E Deus não quis escolher um anjo, Um pouquinho mais para frente, no capítulo de número 19,
No versículo de número 5 diz assim: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Elias havia aqui desafiado os profetas de Baal, e depois fugido, depois que ele matou todos os profetas de Baal, ele fugiu, porque Jezabel, esposa do rei Acabe, havia prometido de matar o profeta, e ele fugindo, entra pelo deserto, de repente para debaixo de um zimbro, e ali ele deita. E a Bíblia diz que um anjo vem e traz uma botija d'água e pães tostados em brasa, e acorda o profeta e diz: come e bebe. Vejam, nesse texto, foi um anjo que trouxe a comida. É claro que é muito melhor receber as coisas de um anjo. Porque Deus quis usar um corvo? Isso não interessa para mim nem para você. Deus tem seus meios, Ele usa o que quer, como quer, da forma que quer, e muitas vezes Ele faz desta maneira justamente para testar a nossa fé. E o profeta, tendo um relacionamento sadio com o seu Deus, ele obedece, sabendo que Deus é verdadeiro, que Deus promete e cumpre aquilo que Ele promete. Elias, sabia que Deus tinha poder para comandar até mesmo a natureza, enviando de verdade os corvos para lhe sustentar, para levar a ele no mínimo 2 refeições por dia, carne e pão, e água fresca ele tinha ali na beira do rio Querite, Que coisa extraordinária! Nós encontramos nesse texto uma ordem seguida de uma promessa. A palavra de Deus fala com a minha vida, fala com a sua vida. É importante vivermos pela fé. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, a ordem é exatamente essa: e o justo viverá da fé. Desta fé abalizada nas Escrituras Sagradas, desta fé abalizada na Palavra de Deus, palavra essa que contém a vontade suprema do Senhor da minha vida e da sua vida. Nesse momento tão conturbado que estamos passando, que estamos vivenciando, ovelhinhas mandam mensagem para a gente, dizendo: pastor, quando vai voltar os cultos? E é claro, tanto o meu quanto o seu coração, o nosso coração, está com saudade daquela reunião, daquele culto, da presença de Deus, do agir do Espírito Santo, da pregação da palavra que fala fortemente conosco, Estamos sem dúvida com saudade já desse momento tão importante, e é nesse momento de problema, de isolamento. Elias também estava passando em isolamento. É nesse momento de isolamento social que eu e você precisamos desse relacionamento com Deus, precisamos desta comunhão com Deus, para ouvirmos a sua voz, para lermos e compreendermos a sua palavra, para andarmos à luz das Escrituras Sagradas. No Salmo de número 119, verso de número 105, se não estou enganado, o salmista escreve e diz para nós: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Que coisa extraordinária, que coisa tremenda. Deus, através da sua palavra, dizendo: eu quero conduzir a sua vida, eu quero abençoar a sua vida, eu quero fortalecer a sua vida, porque a palavra de Deus nos torna vivos, e ela fortalece mesmo a minha vida, a sua vida, a nossa casa, a nossa família. Ela fortalece, porque ela cumpre o desígnio de Deus na nossa vida. Que coisa extraordinária! Deus chamou aqui o profeta Elias para a obediência. Deus se valeu deste relacionamento tão lindo e poderoso que tinha com esse profeta e conduziu a vida desse homem de Deus. Mas de repente a promessa cessou. É o que vemos nesse texto. De repente a promessa cessou. No verso de número 7 diz assim: e sucedeu que, passados dias,
A Bíblia não diz quantos dias, ele pode ter ficado 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei quanto tempo ele pode ter ficado diante do rio Querite, sendo sustentado por corvos. E vale a pena salientar aqui, visto que hoje é um culto de terça-feira, é um culto de ensino, é importante salientarmos para você que corvo não é urubu, né? Eu já vi gente pregando e dizendo que o urubu sustentou o profeta. Não, corvo não é urubu, né? O urubu é um pássaro muito maior. O corvo ele tem mais ou menos o tamanho de uma rola, de um pombo, né? Ele é um pouco menor que o urubu, apesar de ser uma ave de rapina, né? Mas não é um urubu. E esses corvos levavam 2 vezes por dia pão e carne para o profeta. Mas no versículo 7 diz assim: e sucedeu que passados dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra, né? Secou a bênção, parou a bênção, a promessa terminou. Mas é exatamente aqui que vale o meu relacionamento, o seu relacionamento com Deus, a minha fé com Deus, a sua fé com Deus. Vida com Deus é vida por fé, se lê Bíblia pela fé, se serve a Deus pela fé, se crê em Deus pela fé. Precisamos cultivar o nosso relacionamento com Deus através da nossa fé. Jesus, em um determinado momento, disse aos seus discípulos: eu já não chamo vocês de servo, eu chamo vocês de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas aos amigos lhe é confidenciado. É esse relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. E nesse momento tão diferente, tão conturbado, né? Algumas ovelhinhas têm ligado para a gente, mostrado preocupação, mostrado assim uma certa ansiedade. E é tempo de confiarmos em Deus, é tempo de acreditarmos no Senhor, é tempo de exercitarmos a nossa fé, é tempo de depositarmos a nossa vida nas mãos de Deus, porque Ele tem poder para manter a nossa vida, para abençoar a nossa vida. Aqui no texto secou a bênção para Elias, e no verso 8 continua dizendo assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher que te sustentasse. Que coisa tremenda, que coisa extraordinária, que relacionamento é esse que o profeta Elias cultivava com Deus? Que coisa poderosa! E a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito a pecados, assim como nós somos sujeitos a pecados. Se ele pôde cultivar esse relacionamento com o Criador, eu e você também podemos cultivar esse relacionamento e deixar com que Ele nos abençoe, com que Ele nos guie, deixar com que Ele seja a provisão da nossa vida, porque é exatamente isso que Deus está fazendo na vida desse profeta, sendo a sua provisão, sendo a sua porção na terra. Agora mais uma vez Deus fala, a palavra de Deus vem ao profeta Elias e diz: sai daqui, o ribeiro secou, mas eu quero cuidar de ti ainda, eu quero conduzir a tua casa ainda, eu quero abençoar a tua vida ainda. Oh Deus, tu és poderoso. E mais uma vez o profeta obedece. Princípio de relacionamento com Deus é a obediência, né? É melhor, lá no livro de Samuel está escrito: é melhor obedecer do que sacrificar. O princípio de um bom relacionamento com Deus é a obediência. E preste atenção, não é obediência a qualquer coisa, não é obediência a qualquer mensagem, não é obediência ao YouTube tal, a mensagem tal, ao fulano tal, ao profeta tal. Não, é obediência à palavra de Deus. Somente ela vai conduzir a minha e a sua vida, ok? Não é a visão do fulano, nem a revelação do ciclano, é a palavra de Deus que é suprema a tudo e a todos. A palavra de Deus precisa ser a carta magna que vai conduzir a nossa vida.
Uma coisa que me chamou a atenção nesse texto é que duas vezes nesse texto mostra Deus se adiantando, né? Uma vez com os corvos e outra vez com a viúva. Interessante, no versículo de número 4 diz assim: e eu tenho ordenado aos corvos. Agora aqui no versículo de número 9 ele diz assim: eis que eu ordenei a uma viúva que te sustente. Olha só, Deus se adiantou, Deus não esperou o problema chegar, Deus não esperou a coisa acontecer, Ele já se adiantou. É assim que Deus faz comigo e com você. Antes que o problema aconteça, Ele já tem a solução. Antes que a enfermidade chegue, Ele já tem a cura. Antes que a necessidade chegue, Ele já tem a provisão. É aí que entra o meu e o seu relacionamento com Deus. Ah, Jesus, como Tu és poderoso, como Tu és tremendo. E mais uma vez o profeta aqui obedece, né? E a Bíblia diz que ele chega em uma determinada casa e uma senhora estava juntando alguns gravetos para fazer o último bolo para ela e para o seu filho. E então depois morrer da fome, não havia mais nada, ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ia fazer o último bolo. Essa era a situação, porque a fome já havia chegado, a seca se estendera por alguns anos, por mais ou menos 3 anos e 6 meses. Mas o profeta chega a esta senhora e diz a ela: escute, faça um bolo primeiro para mim, depois para você e para o seu filho, né? Vejam, gente, escute, normalmente, sabe, no sentido natural da nossa vida, essa mulher deveria reagir de forma contrária. Essa mulher deveria dizer: não, espera aí, primeiro a minha existência, primeiro a existência do meu filho, eu só tenho esse pouquinho de farinha e esse pouquinho de azeite, e esse bolo não vai ser para ti, vai ser para mim e para o meu filho. Essa seria a reação normal, a reação natural de sobrevivência, né, dessa pessoa. Mas o texto já nos adianta por que esta viúva foi tão obediente. O texto já nos adianta por que essa viúva exercitou de uma fé extraordinária. A Bíblia diz, no verso de número 9: eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva. Então, antes que o profeta chegasse na casa dela, Deus já havia falado com ela. De que maneira? Não sei. Através de sonhos? Não sei. A Bíblia não relata. Mas de alguma maneira Deus já havia falado com ela. E quando o profeta chega e diz para ela: faça um bolo primeiro para mim. Tenho certeza que o Espírito Santo, o texto não diz isso, é conjectura minha, tenho certeza que o Espírito Santo fez ela lembrar da palavra que Deus havia ministrado na mente, no coração dela, dizendo: ó, vai chegar aí um profeta, e ele vai dizer: faz primeiro para mim, depois para ti e para o teu filho. E quando ela escuta esta voz, ela nunca viu esse homem, mas quando ela escuta esse homem dizer: faz primeiro para mim, ela lembrou da palavra de Deus no coração dela, e ela logo começa a cultivar um relacionamento com Deus, fazendo o quê? Obedecendo. A obediência traz bênçãos, a obediência traz prosperidade de Deus sobre a nossa vida, a obediência abre portas, a obediência agrada o coração de Deus, a obediência à palavra de Deus nos faz cultivar um relacionamento espiritual com saúde diante do nosso Senhor. E a Bíblia diz que porque ela obedeceu, depois da ordem vem uma promessa, porque ela obedeceu e fez um bolo primeiro para o profeta, né? E depois para ela e para o seu filho, um bolo menor, um bolo pequenininho. A Bíblia diz que a bênção de Deus repousou sobre a casa dela, repousou sobre a vida dela. O profeta Elias olhou para esta viúva e disse: olha, nunca mais, enquanto tiver seca na terra, enquanto tiver essa necessidade na terra, não faltará farinha na panela e não faltará azeite na botija.
E a promessa de Deus é verdadeira e se cumpre sobre a minha e sobre a sua vida. Como Deus é poderoso, vamos fazer como o profeta Elias, vamos cultivar esse relacionamento através da obediência à palavra de Deus. Leia as Escrituras Sagradas e obedeça. Naquilo que você não conseguir, diga a Deus: eu não consigo. Ele vai te dar força. Ele só quer ver você se esforçando para servir a Ele, para ter Ele em primeiro lugar. Deus em primazia na minha e na sua vida. E nunca houve tanta necessidade de termos Deus em primazia na nossa vida. Eu quero terminar essa mensagem lembrando a você de um texto em que Jesus, conversando com os seus discípulos, e ele diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 33, Jesus diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você, quero realizar a oração da fé pela sua vida. E se porventura essa gravação nesse YouTube chegar diante de alguém que está com o vírus do coronavírus, eu quero orar para que haja cura sobre a sua vida agora. E não só sobre este vírus, mas qualquer enfermidade, porque ainda há poder no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Eu e o pastor Davi estaremos agora estendendo as mãos sobre você e realizando a oração da fé. Chega mais um pouquinho aqui, pastor Davi. Nós vamos orar agora sobre essa vida. Glórias a Deus. Paizinho celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu quero te dar graças pela tua palavra. Eu sei que a tua palavra falou fortemente com a tua igreja, com as tuas ovelhas. Paizinho, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a cultivarmos um relacionamento sadio contigo. Pai, ajuda-nos a sermos obedientes à tua palavra. Paizinho, em nome de Jesus, queremos pôr na tua presença agora esta vida, esta ovelhinha, esta vida que está enferma, que está doente. Em nome de Jesus, receba a cura agora. Receba a cura, esta enfermidade vai sair agora. Em nome de Jesus. Se tiver alguém infectado com o vírus do coronavírus, em nome de Jesus, esse vírus vai morrer agora. Receba a cura no nome de Jesus. Amém. Como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso para abençoar a minha e a sua vida, né?